Fala galera do Django Songs, tudo jóia pessoal? Pessoal, bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. E hoje nós vamos conversar com o Felipe Leonel Cuzol, beleza amigo? Vamos lá, beleza Alex? Favor explicar essa questão de cruzamento F1 ou F2. Obrigado, abraço. Abraço amigo. Então, cruzamento F1 F2 é um negócio bem simples, tá? O cruzamento F1 é, por exemplo, você tem um macho e uma fêmea, tá? Você cruzando esse macho e essa fêmea, os filhos desse casal vão ser chamados de F1, tá? Esse F1, os filhotes carregam 50% do sangue do pai e 50% do sangue da mãe, correto? Quando você, por exemplo, você tem um F1, tá? Aí você tem o sangue do pai e da mãe. Mas você quer que, por exemplo, ele tenha mais sangue do pai, o que você faz? Você cruza esses filhotes da ninhada com o pai, né? E aí você vai ter, por exemplo, um filhote com 75% de sangue do pai e 25% de sangue da mãe. Se você cruza esse filhote com a fêmea, por exemplo, cruza a mãe com o filho, você vai ter o quê? Um resultado, ou seja, um filhote, um F2 no caso, que seria, né, o cruzamento do pai, ou aliás, da mãe com o filhote que é F1, você teria um filhote F2 com 75% do sangue do pai e com 25% do sangue da mãe, tá? Então, basicamente é isso. Agora, se você passar o pai, por exemplo, na geração no F2, aí você já vai ter quase que, aí, vamos dizer, quase que 100% do sangue do pai, tá? E quase zero aí do sangue da mãe. Mas isso daí é meio controverso, tá? Porque vai depender um pouco aí na questão de genes, né, de características, vai depender do que é recessivo e é dominante. Lembrando que às vezes você fazendo um cruzamento de F1 pode haver recombinações diferentes aí, tá? No genótipo do seu pássaro. Então ele pode apresentar características um pouco diferentes aí, mesmo você fazendo um cruzamento mais afinado, vamos dizer assim. Fechou? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida diferente em relação aos cruzamentos, aí você possa, eu estou respondendo para você. Mas basicamente é isso, tá? F1 é o casal macho e fêmea, F1, e o casal F2 é o cruzamento ou do pai ou da mãe com o resultado do primeiro cruzamento. Fechou? Que vai gerar o F2 aí no caso. Beleza? Um grande abraço então. Vamos lá. O Marcos Oliveira Pinto, beleza amigo? Olá amigo, muito bonito o vídeo, parabéns. Vi que seu celular é código 19 e não é 16, portanto estamos na mesma região. Assim pergunto, você cria ou sabe de quem cria sabiás laranjeiras em nossa região? Sou de São Carlos, São Paulo. Se puder me ajudar, muito te agradeço. O meu zap é 16 997 81 5788. Galera, eu não crio sabiá laranjeira, tá? Por enquanto não crio ainda esse pássaro. Mas quem aí no canal for criador de sabiá laranjeira e tiver sabiá para dispor, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? O seu contato, que aí o Marcos Oliveira vai estar entrando em contato com você. Fechou? Beleza, Marcos? Um grande abraço então. O Tico-Tico Z5, beleza, amigo? Vamos lá. Se eu colocar o meu Tico-Tico em frente ao espelho, funciona também para esquentar? Não é igual, tá? Por quê? Porque quando você coloca os dois tico-ticos juntos, existe a interação do outro tico-tico. É o comportamento do outro tico-tico de vir, querer dar aquelas peitadas, até o jeito deles bater a asa assim, um pro outro, já dá a entender pro outro que é um oponente, entendeu? A parte comportamental. Se você coloca um passarinho que ele fica simplesmente se olhando ali estático, não vai funcionar igual. E às vezes o seu passarinho acaba nem ligando pro espelho. Tá? Às vezes acontece na natureza ele brigar porque ele está com a fêmea, ele vai no espelho e como ele está sempre se movimentando, então aparece. Pode ser que às vezes para o seu passarinho até funcione, tá? Mas não é uma regra, é muito exceção. Comigo nunca funcionou espelho para os tico-ticos, tá? Agora a interação de macho com macho, aí funciona legalzinho. Fechou? Um grande abraço. O Davi Vitor, beleza Davi? Ale, tem um tico-tico rei vermelho. Eu estou dando mistura de canário, não sei se é correto. Qual a alimentação correta para ele? Pode me ajudar? Davi, mistura de canário, não sei qual mistura de canário, cara. Existe um monte de mistura de canário, tá? Existem misturas boas que você poderia até colocar para ele.
mas existem outras misturas diferentes, tá? Lembrando que às vezes o tico-tico-rei não é legal você dar couza, nígero, algumas sementes, aveia, por exemplo, que geralmente eles não costumam comer. O que é correto para ele seria você utilizar mais ou menos com a mesma alimentação do tico-tico, tá? Uma estruzada de qualidade, tá? Para curioca, canário, ou tico-tico, ou canário da terra, esse tipo de estruzada você pode usar para ele. E sementes, tá? Come querela de milho, come alpiste, painço, senha, a coisa também, a perila também, esse tico-tico-reis gosta. E você pode oferecer também verduras, tá? Como tanzagem, almeirão, couve, rúcula, que mais? Jiló também eles comem, tá? Às vezes se alimentam também de pepino também, aquele pepino caipira, mesmo o japonês também às vezes eles comem, gosta de frutas como laranja, maçã, fruta do sabiá eles adoram, tá? Então é esse tipo de alimentação basicamente que você oferece para o seu tico-tico-rei, beleza? Tem um vídeo no canal falando sobre alimentação do tico-tico-rei, dá uma assistida lá que eu falo e eu exemplifico, talvez tenha até mais coisa do que eu estou falando para você, tá bom? Dá uma conferida aqui no canal, alimentação ideal para tico-tico-rei, se eu não me engano é o nome do vídeo. Procura aí na dicas de manejo que você vai achar o vídeo, fechou? Um grande abraço. Vamos lá, o Thiago Vinícius, beleza Thiago? Quantos meses foram para ele ficar assim com esse canto? Ah tá, do tico-tico arauto. Thiago, foi mais ou menos, para ele começar a soltar o canto aí, foi mais ou menos uns 7 meses, tá? Mas com 3 meses ele já marcava bem essas notinhas, já estava mostrando que estava encartado. Só estava faltando, às vezes, aumentar a altura do canto e também começar a lapidar o canto, tá? Lembrando que eu vou colocar um vídeo também no canal desse passarinho já está cantando aberto, canto excepcional, uma altura de canto nota 1000, passarinho fenomenal. Fechou? Um grande abraço. Vamos lá, o Henrique. Se deixar essa larva, no caso aquela larva de filornes, né, conhecido meio popularmente do pessoal às vezes como berne ou larva, tá, parasita, mata o pássaro? Depende do tipo de infestação, tá? Uma larva só geralmente não mata, mas uma grande quantidade de larvas pode sim matar o pássaro, ou por infecção secundária, ou às vezes, depende de onde a larva pega, pode atrapalhar na alimentação, na locomoção e até causar às vezes algum tipo de deformação no pássaro, tá? E aí se ele não morrer no ninho, às vezes ele morre quando sai do ninho. Fechou? Um grande abraço então. O Gaiolas e Alçapões, beleza amigo? Tem um cibite que canta muito, só que ele canta muito em um dia, no segundo dia ele vai cantando cada vez menos, até chegar um dia que ele não canta e passa uns 2 dias sem cantar, depois começa tudo de novo. O que pode ser? Amigo, o que pode ser talvez uma alimentação inadequada, tá? Lembrando que o cibite é um pássaro que se alimenta na natureza de néctar, insetos e frutas, tá? Se você estiver dando uma alimentação muito pobre às vezes, em frutose, muito pobre em açúcar, tá? Em fontes energéticas rápidas, aí, que no caso o cibite se alimenta na natureza, você pode sim fazer com que o pássaro às vezes num dia esteja com pouca energia, num dia ele canta muito, se desgaste, como não tem uma recuperação rápida desse nível energético nele, o pássaro acaba rendendo pouco nos outros dias. O que talvez seria aconselhável você fazer? Você poderia usar na água do seu cibite, talvez um glicopan, tá? E também você pode usar um pouco de açúcar de uva. Não, lembrando de oferecer água pura também para o seu pássaro, não só água desse jeito. Você coloca um bebedor com água normal e um bebedor com um pouco de açúcar de uva, por exemplo, entendeu? Ou então você pode utilizar também alguns dias um bebedor com açúcar mascavo. Lembrando que o açúcar mascavo ele não é simplesmente uma caloria vazia, ele tem bastante vitaminas também. Você pode utilizar o mel também, tá? No seu cibite. E também farinhadas, às vezes alguma farinhada de ovo, alguma coisa que dá uma quantidade de proteína para o seu cibite, tá? Lembrando que provavelmente esse comportamento dele seja isso, desgaste. Como ele canta muito num dia, ele acaba tendo um desgaste metabólico e não está tendo uma recuperação rápida disso. Fechou? Para no outro dia ele estar totalmente assim, revigorado e disposto para novamente estar cantando igual. Fechou? Faz isso daí, depois você me dá
um retorno aí no canal, beleza? Um grande abraço então. A Edivalda Silva, beleza, Edivalda? Boa noite, Ale. Gosto bastante dos seus vídeos, parabéns. Me tira uma dúvida. Vi que você postou 2 vídeos falando de ração extrusada para o seu tico-tico. No último vídeo você fala de outra ração, se não me engano é Beltron. Abraços. Procurei aqui no vídeo novamente, mas não encontrei. Risadas. Quais sementes posso fornecer e qual a proporção? Olha, Edivalda, eu falo no vídeo sobre a Beltron, tá? É uma ração que eu estou utilizando hoje, que é a Gran Mix 22 da Beltron, como extrusada base aqui dos meus tico-ticos. E as sementes que o tico-ticos você pode fornecer, ó, você pode fornecer vários tipos, né? Tico-tico come Níger, come vários tipos de semente. Mas eu costumo fornecer para os meus tico-ticos às vezes não, sempre, né? Uma mistura às vezes de alpiste, tá? Aí 80% de alpiste, uns 10% de painço e 10% de perila, tá? Mais ou menos é a mistura que eu coloco. De vez em quando eu dou semente de girassol moída, tá? Eu mesmo moo a semente sem casca e dou para eles gostam bastante também. Lembrando que você não pode fazer isso em grande escala, porque o óleo da semente também ele satura, tá? Se você quebra a semente, então tem que ser uma coisa para usar quase que no dia, tá? Para não ter problema aí do óleo ali dele ficar rançoso, tá? E acabar fazendo mal para o seu pássaro às vezes. Então, basicamente são essas sementes que eu utilizo pro tico-tico. Fechou? Um grande abraço. Então, se você quiser mais, tem vídeo sobre alimentação de tico-tico aqui no canal, dá uma procurada e aí eu falo com bastante detalhes às vezes do tipo de alimentação que a gente fornece. Fechou? Um grande abraço então. O Ítalo Barros, beleza, Ítalo? Amigo, eu tenho um canário da terra aqui, ele estava estourado, cantando muito, porém de um dia para o outro ele começou a fazer fezes mole e meia verdes. Aí eu forneci frutas, etc. para ele. Ele comeu e as fezes dele voltou ao normal. Você pode me dar uma noção do que possa ser isso? Observação, ele tem uma alimentação boa, não voltou a cantar de novo, parece que ainda está meio doente. O Ítalo, se ele começou a fazer fezes meia verdes e moles, pode ser que o seu pássaro teve uma intoxicação aí, tá? Ou ele comeu alguma coisa que fez mal para o fígado dele, ou na sua ração, na alimentação que você está tendo algum problema de contaminação e o fígado desse pássaro está atacado, tá? Lembrando sempre de tomar cuidado bastante com, às vezes, a alimentação muito rica em gordura, ou às vezes um tipo de alimento que mofou, tá? Uma semente que não está aí com uma característica muito boa, você provavelmente está com problema de fígado nesse pássaro aí, tá? Fezes verdes, a não ser que você tenha dado verdura. Se você deu algum tipo de verdura também que fez mal para o pássaro. Mas se não houve verdura na alimentação e seu pássaro começou a defecar verde, há uma grande probabilidade que seja uma intoxicação no fígado dele. Aí é interessante talvez você entrar aí, talvez com um Mercepton, tá? Um antitóxico para esse pássaro, para que ele possa aí recuperar a sua saúde do seu fígado, tá? Ou então entrar também com, como é que chama, pessoal? Um produto que a gente usa, silimarina, tá? Que é um produto que você vai utilizar, comprar em qualquer casa de manipulação ou produtos naturais, que é a silimarina, que ela é um produto derivado do cardo mariano, que é ótimo para proteção hepática. Fechou? Um grande abraço. O Vitor Matoso, beleza, Vitor? Última pergunta do dia aí do Vitor. Tudo bom, Ale? Tem os 2 tico-ticos e acho que estão frio, porque nenhum dos 2 canta, apenas chama um ao outro. O que faço para esquentar eles? Quando eu comprei, eles estavam juntos no viveiro. Você acha que isso estragou eles? Muito obrigado e um forte abraço. Vitor, forte abraço também para você. Amigo, não. O fato de 2 tico-tico estar no mesmo viveiro não estraga eles não. Por quê? Porque se estiver fora da época de reprodução, os tico-ticos têm o hábito de, na natureza, andar em bandos, tá? Às vezes eu já encontrei bando de 15, 20 indivíduos todos juntos e fora do período reprodutivo, muitos deles não ficam territoriais. Existem sim alguns casais que eu costumo falar que são às vezes os tico-ticos têm uma genética um pouco mais agressiva, que mesmo durante o período às vezes em que eles estão mudando pena, estão mais sozinhos, eles têm territórios fixos, tá? E eles não deixam nenhum outro entrar ali. Esses pássaros costumam ser bem mais agressivos, mas a regra geral são eles ficarem tranquilos aí durante esse período de muda de pena, mesmo estando convivendo juntos, tá? Então não é esse o problema, mas o que eu aconselho você a fazer é aquele que eu estou falando para todo mundo. Faz aquele vídeo que eu coloquei manejo para esquentar tico-tico aqui no canal, que você coloca as gaiolas juntas, deixam eles ali começar a querer dar aquelas brigadinhas, ali um tempo faz isso, abre, depois coloca de novo, vai fazendo isso todo dia, você vai esquentar rapidamente esses passarinhos aí
e logo logo eles estão abrindo o canto de novo. Fechou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus então, pessoal. Se inscreva, curte, compartilha e vamos que vamos. Valeu!